Essa manhã nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. O tema da nossa mensagem é Pilares da Fé. E hoje vamos falar sobre exatamente essa lógica. Aonde está a base da nossa fé? O que de alguma forma dá estabilidade para aquilo que cremos? Domingo passado, pela manhã, nós conversamos justamente sobre fé. E percebemos que muitas vezes na nossa construção daquilo que cremos, muitas vezes durante a nossa vida, durante as nossas escolhas, nós desenvolvemos uma crença não no objeto que a palavra de Deus está direcionando as nossas vidas, mas em algo que nós mesmos desenvolvemos pelas nossas próprias ideias ou por ensinamentos contrários ao que a palavra de Deus está ensinando. E depois de pregar sobre isso, eu percebi que nós precisamos voltar e começar a trazer uma reflexão sincera sobre o que estamos apoiados, sobre o que estamos alicerçados. E para falar sobre, então, esses pilares da fé, eu senti no meu coração o desejo de falar sobre dois desses pilares, que são redenção e rendição. Redenção e rendição. Para falarmos sobre o texto, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 23. 9 ao 23. E Paulo está aqui nessa carta fazendo algo que ele faz muito costumeiro nas suas cartas. Ele começa introduzindo uma base teológica muito densa, e depois ele vai trazer para o dia a dia da igreja, né? Então ele vai falar sobre o porquê que eles acreditam e no que eles acreditam, e depois ele vai trazer isso para como isso reflete no dia a dia, na vida das pessoas. É assim em 1 Coríntios, é assim a carta aos Gálatas, é assim em quase todas as cartas paulinas, ele trabalha dessa forma. Então estamos na parte da teologia, do que Paulo acredita, em como ele acredita e no que ele está passando para a igreja. Que vai dizer assim, olha como diz a palavra de Deus. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, fortificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura,
debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E que a tua palavra, Deus, que é muito mais do que o suficiente, seja aquilo que nos guia, aquilo que nos fortalece, aquilo que, de alguma forma, preenche as nossas vidas com certeza, sinceridade, amor e relacionamento contigo, para que possamos cada dia mais, Deus, desenvolver intimidade com o Senhor, profundidade com o Senhor. Deus, fala com a gente. Essa é a nossa oração essa manhã, que fazemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu fiz questão de falar sobre esses dois pontos, porque muitas vezes, quando temos acesso a o que as pessoas acreditam e por que elas acreditam, percebemos que se você tirar a razão, ou se você olhar com mais atenção por que a pessoa acredita aquilo, as coisas começam a ficar muito turvas. Você perde a capacidade de identificar o que de fato a pessoa acredita, no porquê que ela de fato acredita. Outra coisa que eu tenho percebido na conversa com muitos cristãos, muitas pessoas que a gente conversa, troca, é que as pessoas elas não sabem bem no porquê que elas acreditam no que elas acreditam. Infelizmente, nós fomos conduzidos numa construção de crenças porque alguém nos falou para acreditar naquilo. Muitas vezes, parece que aquilo que define a nossa eternidade está mais baseado numa crença infantil, ou seja, alguém disse para a gente isso e a gente resolveu acreditar, do que necessariamente algo que eu experimentei, vivi, troquei. E porque vivi, porque experimentei, porque conheci, agora eu sei, eu vivo, eu respiro isso. Você tem muitas narrativas da Bíblia que apresentam esse tipo de realidade. Você tem, por exemplo, João 4, a mulher samaritana, chegando em Samaria dizendo, olha, venham ver esse homem que fala tudo o que eu vivi, tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo, o Messias? E a cidade toda de Samaria vai conhecer Jesus, e Jesus fica ali alguns dias com eles, e no final, esses homens viram para a mulher, essas pessoas viram para a mulher e falaram assim, nós cremos, não mais porque você disse para a gente, mas nós cremos porque nós temos visto, contemplamos, experimentamos desse homem, nós temos certeza, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Quando nós olhamos para narrativas como essa, e começamos a perceber, a conversar, a trocar com os cristãos do século 21, eu confesso que surge uma dúvida, surge um sentimento estranho à realidade que eu tenho, de alguma forma, observado. Será que nós podemos dizer, como aqueles samaritanos, não cremos porque nossos pais ensinaram a gente? Não cremos porque o pastor falou que é assim. Não cremos porque eu fui na escola bíblica dominical. Qual é o nome daquela escola de férias? EBF. Não cremos porque minha mãe me levou na EBF um dia apenas. Mas cremos porque nós estamos experimentando, vivendo, vendo, tocando esse Cristo. Esse Deus que se fez carne e se revelou e se manifestou a nós. Para isso, precisamos voltar. Precisamos retroceder e fazer uma reflexão sincera sobre no que cremos e no porquê cremos. Por isso, vamos falar de redenção e rendição, que são pilares daquilo que a palavra de Deus apresenta. Primeiro, redenção. Por quê? Porque expressa tudo aquilo que Jesus veio fazer. João 1 vai dizer que ele estava no princípio com Deus, ele era o próprio Deus. Sem ele, tudo que foi feito, nada teria sido feito. E o texto vai dizer que aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne,
mas nasceram de Deus. Essa narrativa de João 1, versículo 12, ela traz um conceito muito importante para as nossas vidas. O que você acredita que foi feito em Jesus? Como assim? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quanto receberam, aqueles que creram no seu nome, aqueles que depositaram no nome de Cristo confiança plena e real, que esse homem, esse Deus que se fez homem, fez alguma coisa por mim e por você, que resolveu a problemática da minha existência e da sua existência. Veja, toda a nossa construção eclesiástica, ou seja, de igreja, ela parte desse pressuposto. Como assim? Nós não vivemos uma vida à procura de fazer atos de rendição, de redenção. Eu não venho à igreja, eu não dou o dízimo, eu não canto louvores, eu não escuto... Qual é aquela rádio... melodia, para de alguma forma, no meu processo de viver uma vida de acordo com toda essa minha construção, eu tenha o mérito, o direito de chegar no céu e falar assim: Pedro, abre a porta aí, porque nem é Pedro que vai estar lá na porta, tá? Se você acredita nisso, está errado. Abre a porta aí que eu vou entrar. Por quê? Ah, Pedro, você não notaram aí não? Eu dei o dízimo, eu fui na igreja domingo, de manhã e à noite. Não está anotado aí não, Pedro? Eu até jejuava. Não, nós não cremos nisso. Nós não cremos que o nosso acesso à eternidade, a salvação tão prometida, é fruto de alguma ação minha, de alguma ação religiosa, alguma escolha religiosa que eu fiz para a minha vida. Pelo contrário, toda a construção do Novo Testamento declara, define, aponta para a incapacidade disso, para a improbabilidade de eu conseguir ser justificado pelas minhas práticas, pelas minhas escolhas, pelos meus acertos. Pelo contrário, quando Paulo traz essa teologia em Romanos 3, ele vai dizer: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Ele vai dizer mais aos romanos, ele vai dizer: olha, irmãos, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Nós não conseguimos produzir vida porque temos o salário sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência. O próprio Paulo, agora em Romanos 7, ele vai dizer: essa luta minha, da minha carne, de viver de uma forma digna a Deus, ela é uma derrota contínua, porque eu, mesmo conhecendo a lei de Deus e sabendo que ela é boa, perfeita e agradável, ela milita contra mim, porque eu quero fazer o bem, e o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer, que eu sei que é uma abominação para Deus, esse eu faço. E Paulo então resume esse período dizendo: maldito homem que sou. Por que maldito homem que sou? Porque todo aquele que não cumpre aquilo que Deus convidou a fazer é maldito. Maldito sou por não conseguir cumprir tudo isso, ou chegar perto dessa realidade. Então ele resume dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Aí começa a compreensão da redenção. Jesus fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Quando nós lemos aqui em Colossenses, ele vai dizer: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 10 ele vai dizer: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento desse Deus.
Quando nós falamos de redenção, falamos aquilo que Paulo está lembrando aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20. Ele vai dizer assim, irmãos, ele está falando para os presbíteros da igreja, olhe, cuide do rebanho que Deus colocou para vocês. Se dediquem por esse rebanho, lembrando que Jesus pagou um alto preço por eles. Esse preço que Paulo está lembrando os presbíteros de Éfeso é a redenção. A palavra redenção, eu cheguei a achar engraçado. A primeira explicação da palavra de redenção é ato ou efeito de redimir. Eu falei, muito bom. O cara que escreveu isso ajudou pra caramba. Mas depois a gente teve que ir lá no grego e teve acesso a essa tradução da palavra redenção. Que sumiu. Mas estava aqui. Achei. Redenção. Uma liberação efetuada pelo pleno pagamento de uma dívida. Ele pegou aquilo que eu e você não conseguiríamos pagar e ele pagou isso. A partir disso, nós temos redenção. Nós estamos isentos, liberados daquela dívida que eu deveria pagar, que você deveria pagar. E por que isso é tão importante? Por que isso é um pilar da fé cristã? Porque se você não entender que todos os seus pecados foram pagos nessa redenção, nesse ato de Jesus, você continuará querendo viver a sua vida para merecer alguma coisa que você nunca vai merecer. Você vai continuar querendo viver uma vida onde os seus méritos, as suas ações, elas de alguma forma criam uma expectativa de que o Deus Criador de todas as coisas está em débito com você. Eu estou numa jornada na minha vida, onde eu tenho que ler um livro que não fale necessariamente de Bíblia, no meu dia a dia, na minha rotina. Porque eu preciso fazer algumas coisas que não necessariamente eu gosto de fazer, e eu escolhi fazer isso. E um dos livros que eu estou lendo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala as armas, ou a arma da persuasão, alguma coisa assim. E ele fala que existe um gatilho muito interessante, que nós somos influenciados por eles e muitas vezes usamos dele para influenciar pessoas e sequer percebemos isso. E o gatilho é o seguinte, é o gatilho da reciprocidade. Eu faço uma coisa boa para você, para que você tenha uma tendência a querer fazer uma coisa boa para mim. Já parou para perceber que muitas vezes nós fazemos isso com Deus? Muitas vezes, no nosso relacionamento com Deus, nós criamos na nossa mente e coração uma ideia, a ideia de eu vou fazer isso para Deus e Deus vai se sentir obrigado a fazer isso por mim. Então eu vou à igreja. Então eu faço tudo que esse grupo religioso escolheu ou definiu que é importante fazer. E então Deus, eu vou virar essa chave na cabeça de Deus e esse Deus agora vai passar a me abençoar. Ele vai passar a me proteger. Ele vai passar a me honrar. Ele vai me dar o emprego que eu quero. Ele vai me dar a saúde que eu tanto anseio. Ele vai fazer isso porque Ele me deve. Eu sou um cara muito, muito fiel a Ele. Essa lógica, ela é contrária a toda a teologia da redenção. Porque ela parte de um pressuposto onde você acredita que Deus precisa ou tem alguma necessidade que você faça alguma coisa para Ele. E o Deus Criador de todas as coisas, biblicamente, não precisa de absolutamente nada. Ele é completamente pleno em si mesmo.
Se não existisse criação e se ele se relacionasse única e exclusivamente com o Filho e com o Espírito, ele seria completamente pleno, completamente satisfeito. A partir do momento que ele cria e dá início à criação, ele dá início a um processo não para se preencher, mas para se revelar. Então, nada que nós possamos fazer, de alguma forma, desenvolve em Deus um sentimento de dívida ou um sentimento de necessidade. Quer um exemplo? Vocês gostam de exemplo? A Jéssica fala que eu tenho que dar mais exemplos. Eu acho que eu dou exemplos, mas ela fala que eu preciso dar mais. Ela saiu aqui, ela vai ficar brava se ver. Então, melhor a gente nem tocar nesse assunto. Finge que eu não falei sobre isso. Mas, olha que interessante, o livro de Jó. Quem já leu o livro de Jó? Levanta a mão. O pessoal que está tendo aula com o Fábio ainda não leu, né, Fábio? Interessante. Mas o livro de Jó, ele trabalha um negócio estranho no nosso coração. Porque, veja, Jó é o cara que todos nós iríamos falar, é o crente perfeito. O cara se desvia do mal, o cara ora, o cara ajuda os outros, o cara é rico, o cara é próspero, a família é próspera, os filhos se amam. Pensa naquilo que todo mundo quer ou sonha como um cristão ou como uma família perfeita, é o que Jó tinha. E esse cara, com a família perfeita, com as finanças perfeitas, com o relacionamento com Deus perfeito, está lá, vivendo a vida dele na paz de Cristo. E o diabo me aparece no céu. E Deus instiga o diabo e fala assim, tá vendo meu servo Jó? Não tem homem igual a ele. O diabo, ele vira para Deus, fazendo o papel dele mesmo, né? Fala assim, do jeito que o senhor abençoa Jó, até eu. Pô. O cara tem casa, tem carro, tem camelo, tem... É interessante que a Bíblia não fala de sogra, não deve ter sogra. O cara tá bem. Qualquer um te adora desse jeito. E aí Deus fala, não, tudo bem. Tira, pode tirar as coisas todas dele, não toca nele, mas tira tudo que ele tem. O diabo vai lá e faz o papel dele. Tira tudo. Ele veio matar, roubar e destruir. E rouba, mata, e mata os filhos, tira tudo que ele tem. Jó continua íntegro, firme. O diabo vai mais uma vez lá para o céu. E essa é uma questão teológica complexa, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Ou não, melhor não. Mas o diabo chega lá no céu e aí Deus instiga de novo. Fala assim, viu lá o meu servo? Você foi, fez, aconteceu. E o cara tá lá, firme. E aí o diabo fala outra vez, mas aí o senhor não deixou eu encostar nele? Deixa eu encostar nele que você vai ver se ele não blasfema na tua face. Deus deixa. Lembrando que Jó é o cara. Literalmente. Deus deixa. O diabo vai e rebenta com a saúde de Jó. Você não fica em crise quando você lembra essa história ou lê essa história, não? Por que você fica em crise? Porque, de alguma forma, nós temos enraizado nos nossos corações o conceito dessa meritocracia. Então não é justo. Jó não fez nada para merecer aquilo. Não é justo com Jó. Porque Jó é honesto, Jó é crente, Jó faz sacrifícios, Jó ora, Jó não blasfemou na primeira vez, nem na segunda. Então nós temos uma tendência a falar assim, não vale, não é assim, não está legal. Mas quando você termina de ler o livro de Jó, você fica meio, assim, espantado. Você fica espantado porque Deus em nenhum momento, diante de todo esse processo, desce do seu lugar de Deus. Então, por mais que Jó não tenha blasfemado, não tenha negado Deus, chega um momento, quando ele está sendo questionado pelos seus amigos, que ele está assim, queria eu encher minha boca de argumentos, estar diante do Altíssimo, e falar com ele, questionar ele, o que está acontecendo, o que eu te fiz?
E então Deus se revela a esse Jó. E eu queria ler com você como é que esse Deus se revela a esse Jó. Capítulo 38, versículo 1 e 2 diz assim: Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E aí Deus começa a fazer perguntas irrespondíveis. Ele vai dizer: quem é esse que está falando coisas sem entendimento? Quem é esse que está fazendo questionamentos e não sabe de nada? E então Deus, depois de tudo aquilo que Jó passou, ele se apresenta a Jó, fazendo questionamentos que Jó não pode responder. Eu não lembro a quantidade de perguntas, mas eu acho que foram 76 perguntas. Deixa eu ler o final para você da história de Jó. Capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O final da história de Jó é um homem que não tinha feito nada que ele merecesse passar por tudo aquilo, mas ele chega a uma conclusão no final desse processo. Ele chega a uma conclusão de que Deus, ele é soberano e ele é Senhor sobre tudo e qualquer circunstâncias, e que ele não está apto a questionar esse Deus. Por que tudo isso aqui é importante? Para que nós possamos entender que o princípio da meritocracia não funciona com Deus no quesito salvação. Nós não seremos salvos porque frequentamos a igreja. Nós não seremos salvos porque obedecemos a um bloco de regras ou ensinamentos. Nós não seremos salvos por nenhuma ação ou atitude ou palavra que falamos. Nós somos salvos por uma ação feita pelo próprio Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos salvos por algo que Deus fez por nós. Por isso, não existe mérito naquilo que estamos fazendo por Deus. Não há espaço para você acreditar que a sua salvação depende de algo que você está fazendo ou que você está desenvolvendo. Não. A santificação, que vai ser um dos pilares que vamos conversar, faz parte desse processo. Mas eu e você só temos acesso a Deus por algo que Ele mesmo, exclusivamente, o fez. Algo que Ele decidiu, a ação que Ele decidiu, como diz o texto bíblico, desde antes da fundação do mundo, conceder a você e a mim. Por que isso é tão importante?
porque isso nos impulsiona ao segundo assunto, a rendição. Diante desse cenário, eu quero ler com você o versículo 10 e o versículo 13 em diante, que diz assim: a fim de Colossenses 1, tá? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que seria viver de modo digno? Sabe o que é interessante? Paulo fala algo parecido quando ele escreve à igreja de Éfeso. Ele vai dizer que eles deveriam viver de modo digno da fé que eles professam. Ele vai dizer algo parecido à igreja de Filipos, que eles devem viver de modo digno de servos de Jesus. Ele vai deixar claro isso muitas vezes. O que seria para uma igreja viver de modo digno? Viver de modo digno é reconhecer que nós estamos rendidos a Jesus. A Bíblia fala de rendição várias vezes. Sabe o que é interessante? Você e eu, toda a humanidade sempre estará rendida a alguma coisa ou a alguém. Em Lucas 6, Jesus vai dizer: olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ele nem cogita a hipótese de você não servir a nenhum. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai atender a um e desprezar o outro. Um pouco mais à frente, lá em João agora, em João 8, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, estar rendido a alguém ou a algo não está limitado a você reconhecer isso ou não, porque os judeus, ouvindo isso, falaram assim: nós não somos escravos de ninguém. Como assim conhecereis a verdade vos libertará? Não sou escravo de ninguém. O que Jesus responde? Todo aquele que comete pecado é escravo, está rendido ao pecado. E diz mais também, quando você vai em Lucas 18, ele fala uma parábola muito interessante do juiz que não liga para nada, ele não teme a Deus, ele não se importa com os homens, e uma viúva está lá, pedindo para ele defender a causa dela. Ele não teme a Deus, ele não se importa com os homens, ele não quer defender a causa dela. Mas ele continua, a viúva continua, importunando, pedindo. E aí o juiz, ele chega a uma conclusão. Qual é a conclusão que ele chega? Bem, eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, mas se eu não responder essa viúva, ela vai ficar aqui me perturbando a cabeça. Então ele está rendido a alguém, não está? Ele está rendido a quem? A si mesmo, a sua própria paz, a sua tranquilidade, a não querer que o outro o incomode. Então ele se rende a isso e obedece aquilo e faz o que está sendo pedido. A verdade é, a Bíblia de uma ponta a outra demonstra que nós sempre estaremos rendidos a alguém ou alguma coisa. O tempo todo. Lá de Gênesis 3, quando Deus vira para Caim e fala: por que seu rosto transfigurou? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Se fizer o mal, deixa eu te falar uma coisa. Ele está à porta do seu coração, o desejo dele é contra ti. Cumpre a você dominá-lo. Deus está dizendo lá para Caim que algo deseja dominar o seu coração e sua existência. Ele ouve? Não. E se entrega. Um dos pilares da nossa fé é que se a redenção faz o que precisa ser feito, gera o que precisa ser gerado, o nome disso que é gerado é rendição a Jesus. Toda a construção do que Paulo, do que Pedro, do que os apóstolos estão fazendo, eles não estão dizendo: olha, sejam livres e façam o que vocês bem entenderem. Não, o próprio conceito da redenção é: você foi comprado por um alto preço. Você se torna propriedade de alguém. Você se torna pertencente a alguém. Por isso que todas as vezes que os apóstolos começam suas cartas, eles começam com a mesma apresentação. Paulo, Pedro, Tiago, doulos, escravos de quem? De Kyrios Christos, do Senhor Jesus, daquele a quem eu pertenço. Então, quando nós falamos de crença ou da base daquilo que cremos, estar rendido a Jesus
professa exatamente o que você é ou o que você não é. Todas as religiões do mundo convidam as pessoas a fazerem coisas parecidas que a nossa nos convida, sim ou não? Pense numa religião qualquer uma delas. Eles têm um templo, eles têm um livro sagrado, eles têm um profeta, eles têm alguém importante, eles têm alguém que fez milagres, eles têm um contato especial com Deus. Todas elas. Mas quando nós olhamos para o que os apóstolos estão deixando claro, eles estão dizendo algo diferente do que nós costumamos ver. Eles estão dizendo, olha, você vivia uma vida onde você era escravo do seu pecado. Jesus veio, Jesus morreu, ele pegou o seu escrito de dívida e ele rasgou esse escrito de dívida lá na cruz. Ele pagou o preço pelo seu pecado. Ele comprou você com o seu sangue. E a partir de agora você é propriedade desse Jesus. E aí nós entramos no texto do versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro, o quê? Agrado. Posso fazer uma pergunta? As suas ações, os seus sonhos, os seus pensamentos, as suas reações, os seus desejos, estão todos eles direcionados para o inteiro agrado de Jesus? Quando você projeta a sua existência, você projeta a sua vida pensando em algo que você gostaria para, de alguma forma, Jesus ser engrandecido naquilo, ou você gostaria para você atender a padrões que você faria isso antes, com ou sem Jesus? Esse é o versículo 10. Vamos agora para o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele está dizendo que você literalmente, ele pegou você em um império de trevas, ele tirou o poder que as trevas tinham sobre a sua vida e ele transportou você para um outro império, não de trevas, mas o império do seu Filho, do seu amor. Quando isso entra na nossa cabeça, nós passamos a entender um dos princípios básicos da nossa fé cristã. Nós não estamos propagando uma nova religião. Não tem nesse personagem que aqui está falando com você a ideia lúdica de que eu recebi uma revelação diferente do que o pastor Fábio recebeu. Não, a revelação que nós temos acesso foi dada há mais de 2000 anos atrás, dizendo a mesma coisa. O próprio Deus se fez carne e pagou o preço por aquilo que nós não poderíamos pagar, para que então vivamos a partir disso. Para que a ação redentora de Jesus nos leve a uma ação de rendição a Jesus. E viver rendido a Ele, para Ele. Toda a consequência disso é o que hoje nós chamamos de fé cristã. A nossa dúvida é: isso é de fato real para o Tiago? Isso é de fato real para você? O ato de Jesus naquela cruz me impulsiona a estar de joelhos diante do Cristo de Deus, que tira o pecado do mundo
que perdoa esse mundo que o odeia? As minhas ações e reações, elas de fato são pautadas nessa crença, não de que eu vou fazer algo para receber alguma coisa na eternidade. Não, nós fazemos tudo o que fazemos porque já recebemos toda a plenitude. O processo é de gratidão. Eu faço porque recebi, eu me rendo porque Ele fez. Eu vivo uma vida inteira a agradá-lo, para agradá-lo, inteiramente agradá-lo, porque todo o processo foi pago por Ele. Então, tudo isso é um reflexo. Aí entendemos, gente, eu estou crendo que hoje temos feijoada, então não preciso terminar meio-dia, né? Porque temos feijoada, tô brincando. A Jéssica me olhou de uma forma brava, e tem outras irmãs aí que também me olharam de forma brava, mas vamos encerrar, estamos indo para o encerramento. Toda a construção de você estar rendido a Jesus, ela precisa passar por quem Jesus é e pelo que Ele fez. Quem Jesus é? Ele vai dizer, este é a imagem, versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois lhe foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para quem? Para Ele. Você percebe que tudo foi criado para Ele e por isso não faz sentido nenhum você não viver para o inteiro agrado dele, porque você foi criado para quê? Hã? Vamos lá. Tudo foi criado para Ele. Você foi criado para quê? Para Ele. Você foi criado única e exclusivamente para Ele. O seu filho foi criado, a sua filha foi criada, única e exclusivamente para a honra e para a glória do nome dele. Por isso que a teologia entra em colapso quando você começa a acreditar que você é o centro do mundo. E que o sol não gira em torno, que a terra não gira em torno do sol, mas o sol gira em torno de você. E que todas as coisas cooperam para o teu bem, porque você é uma pessoa que Deus olhou e gostou de você. Não é isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Porque quando tudo está convergindo para o bem daqueles que amam a Deus, isso resulta em glória para Ele. Para Ele. Porque a glória pertence a quem? A Ele. Os louvores pertencem a quem? A Ele. Tudo. Segundo o texto que observamos, pertence. Foram criados, foram de alguma forma direcionados para a glória dele. Rendição a esse Jesus é simplesmente um dos pilares daquilo que nós acreditamos, porque entendemos que nós não estamos no centro da criação. Nós somos parte de uma criação que gira em torno, plena e exclusivamente, de Deus. Para a glória dele, para o louvor do nome dele. Por isso, quando nós lemos Filipenses 2, vamos ouvir o encerramento daquela poesia dizendo: por conta disso, Deus o exaltou acima de todo o nome, e ao nome de Jesus se dobrará todos os joelhos que estão na terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você acredita nisso? Você acredita que a sua existência, ela não se resume a você, aos seus sonhos,
aos seus ideais, aquilo que você acha que deveria ser experimentado na sua vida? Pois bem, se você acredita que não é sobre você, se você acredita que você não poderia ter feito nada para merecer isso que Deus concedeu na redenção em Jesus, viva na rendição a Ele. Porque reconhecer a redenção e não viver de uma forma rendido a Ele seria loucura. Porque Ele é mais poderoso do que todos os principados e potestades juntos. Ele é mais capaz, mais digno do que tudo que foi criado. Loucura seria não nos rendermos. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, cada dia mais, construir aquilo que cremos, naquilo que a palavra de Deus está, de alguma forma, anunciando, demonstrando, ensinando a todos nós. E que as nossas vidas não sejam nunca mais uma tentativa de merecer algo que Deus nos deu, e uma tentativa de viver algo que não pertence a nós, mas que possamos nos deleitar na graça de Jesus, na ação dele em me perdoar e se entregar por mim, e na resposta a isso, vivendo uma vida verdadeiramente rendida a Ele, entregue a Ele, consagrada a Ele, para o seu eterno e pleno prazer. Amém? Feche os olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua santa palavra. Pai, que a Tua palavra seja o instrumento do Senhor, para que possamos desenvolver uma vida que seja para o Teu inteiro agrado. Senhor, nos ajuda a olhar com atenção, com sinceridade, para aquilo que verdadeiramente importa. Nos ajuda a ter um viver que Te agrade, que seja uma resposta àquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor deseja de nós. Que as nossas vidas possam verdadeiramente ser um sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes que o nosso viver só representa aquilo que nós queremos. Nós temos consciência que nós não deveríamos mais viver para nós mesmos. Nos ajuda cada dia mais a viver para a Tua honra e para a Tua glória e para o Teu santo louvor. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém e amém.